Fala aí, pilotos! Vídeo novo começando e nesse vídeo eu vou falar tudo que eu estou achando da MXF 250 TSX depois de 6 meses usando a moto e mais de 1.500 quilômetros rodados. A moto está marcando 1.511 quilômetros no painel e esse uso foi em trilhas extremas na região de Lavras, Luminárias, São Tomé das Letras e como vocês podem ver, essa moto está sendo usada de verdade. Então fica até o final que eu vou falar tudo que eu estou achando na moto, o que quebrou, o que estragou. E se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aí e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Aqui no canal o lema é Roia Nunca Mais, porque o meu objetivo é acabar com os roia e com as roiadas nas trilhas. E para isso eu compartilho diversas dicas que vão ajudar a melhorar a sua tocada nas trilhas. Mas hoje o conteúdo do vídeo é diferente, nós vamos falar sobre a MXF. Eu vou começar esse vídeo falando tudo que eu gostei da moto e no final eu vou falar o que me deu dor de cabeça, o que estragou, enfim. E a primeira coisa que eu gostei muito nela foi a ciclística. O posicionamento que ela te permite ficar em cima dela é absurdo. Ela tem uma boa altura do chão, ela é estreita o suficiente para passar bem em canaletas. As suspensões copiam muito bem qualquer tipo de terreno, principalmente aqueles tipos de terrenos mais acidentados, com pedras, buracos. A moto copia super bem, principalmente visto que eu andava de CRF 250F antes, que era uma moto que não tinha esse conforto, que não tinha essa ciclística. Então esses foram os dois principais pontos que eu gostei muito da moto, a ciclística e a suspensão. O terceiro ponto é o funcionamento. Essa moto, qualquer coisinha que você bate na partida, ela pega. Vou funcionar ela aqui só para vocês verem. Esperar ela girar. E isso, a moto 100% fria. E ela pode estar em qualquer jeito na trilha que ela vai pegar. E sem falar no funcionamento 2 tempos. Para quem gosta desse tipo de funcionamento, a trilha fica muito mais divertida com um motorzinho que ele não é tão forte, mas ele também não é nada fraco. Quem acompanha meus vídeos aí deve ter visto eu colocando ela em situações extremas, tanto de alta velocidade quanto de baixa velocidade. E eu posso falar que a moto responde muito bem em todos os tipos de situação, seja numa trilha mais travada, que você precisa mais da baixa da moto, como também numa trilha de alta, para subir morrão, ou uma trilha mais batida, onde você precisa andar em mais alta velocidade. Então o funcionamento dessa moto também é muito perfeito. Outra coisa que eu gostei muito nessa moto foi o consumo. Ela está dando em média 10 km por litro, e como ela tem um tanque com capacidade para 9 litros, dá para rodar 90 km sem se preocupar. Eu fiz uma trilha na Serra da Canastra de 24 horas, a turma saiu 8 horas da manhã, ia rodar até 8 horas do dia seguinte, e a minha moto estava na média do consumo para mais econômica do que todas as outras motos que estavam no rolê. Então o consumo dela é muito bacana também, acredito eu que por ser uma 250 ela consome um pouco menos, então é um ponto que eu gostei muito dela também. Outro ponto positivo dessa moto, que até minha cameraman que mandou ressaltar, é que os plásticos originais dela são de extrema qualidade. O que essa moto já caiu, não é brincadeira não. Eu vou pedir a câmera para chegar mais perto, para mostrar para vocês o tanto que eles estão ralados e nenhum deles está quebrado. Para não falar que nenhum está quebrado, esse aqui deu uma pequena trinca, que eu não sei nem se vai dar para vocês verem aí no vídeo. Em uma queda que eu tomei, nem foi uma queda muito forte, mas acabou amassando também o radiador e eu vou falar mais desse incidente mais para frente no vídeo. Outro ponto que eu estava esquecendo, mas que eu gostei muito dessa moto, foi a precisão dos freios, tanto dianteiro quanto traseiro. Apesar do freio traseiro ter me dado uma amolação que eu vou falar mais para frente no vídeo, eles são muito precisos e isso passa muita confiança, principalmente nas descidas nas trilhas. Então é um ponto que eu gostei muito da moto também,
foram os freios. Eu acho que eu tô gostando tanto dessa moto que toda hora eu lembro um ponto positivo. Eu já ia começar a gravar o vídeo falando os pontos negativos e o que eu não gostei da moto ou o que me deu dor de cabeça. E eu lembrei de outro ponto positivo. Na verdade, lembrei de mais 2 pontos positivos. O primeiro deles, o farol, que ilumina super bem. Ele tem a opção alto e baixo, funcionamento em LED, ilumina super bem, sem necessidade de um farol auxiliar ou uma lanterna no capacete. Para quem gosta de andar aí à tarde, chega mais ao entardecer aí, é um farol excelente. E ele tem a opção de ficar 100% desligado durante o dia para não consumir a bateria. E eu acredito que o último ponto positivo, para a gente entrar aí nos pontos que eu achei negativo da moto, e se você está gostando do vídeo, já deixa o like aí para esse vídeo chegar a mais e mais pilotos que têm curiosidade sobre a MXF. O último ponto positivo é a ventoinha automática. Você não precisa preocupar na hora que a moto dá uma esquentada, você escuta ela armar sozinha e quando ela dá uma resfriada, ela desarma sozinha também, que é um ponto muito interessante. E eu vejo que algumas motos importadas premium não tem esse dispositivo automático. Você precisa acionar, então você precisa ficar atento. Aqui você não precisa preocupar. Inclusive, a minha moto nunca baixou o líquido de arrefecimento. Eu sempre estou conferindo e nunca foi preciso completar. Eu só troquei ele recentemente, mas eu vou falar disso mais para frente. Agora eu vou falar os pontos negativos. O que eu achei que poderia ser melhor nessa moto. A princípio, eu substituí o pedal de câmbio, porque eu já vi que na primeira trilha ele ia amassar muito fácil. Mas o ponto positivo disso é que o câmbio dela é o mesmo da CRF 250F. Então foi fácil encontrar. É um pedal que fica mais bem ajustado que o próprio original na moto. Você consegue amassar ele aqui e deixar ele num ponto que fica legal. E ele é bem resistente. Então foi uma substituição que eu achei muito válida. Outra coisa que eu substituí foram as manetes. As manetes originais da moto são bem frágeis. A da embreagem, em um tombo na moto parada na trilha, ela quebrou a pontinha, nada demais, dava para ficar com ela quebrada, mas como eu não gosto e prefiro evitar a dor de cabeça, eu decidi colocar as manetes retráteis aqui da BMS. E eu sei que muita gente vai perguntar, eu comprei essas manetes na Y-Racing, do lado esquerdo ela é manete de cabo, né, de embreagem, e a do freio hidráulico é a mesma das motos que usam o sistema de freio Magura. As Husky, eu acredito que outras motos também usam esse sistema. Se eu não me engano, a dianteira é a mesma da Husky. Eu usei a da BMS. Isso foi o que eu substituí porque eu achei que era frágil. Outro acessório da moto que também é frágil, e esse foi a única coisa da moto que quebrou, foi o pedal de freio. Eu também tinha identificado nas primeiras trilhas que ele era bem fraco, ele amassava com facilidade, mas como eu não tinha achado outras opções no mercado para comprar, eu tinha deixado ele até quebrar. E aí quando ele quebrou, eu fiquei sabendo que tinha um cara que vendia os pedal fabricado, que é o Doda da Ventura Motos, entrei em contato com ele, encomendei esse pedal aqui ó, de ferro, vou pedir a cameraman para aproximar aqui para mostrar para vocês. E ele se encaixa super bem, foi eu mesmo que fiz a instalação e resolveu outro grande problema da moto, que é o pedal de freio, que é frágil demais. As motos que ele ativa lá já saem com esse pedal da concessionária. E eu acho que a MXF deveria fazer isso, viu? Porque esse pedal aqui é muito mais resistente, o posicionamento dele fica legal, ó, bem nivelado com a pedaleira, o freio não fica baixo, igual muita gente já ouvi falar, né? Muita gente já me relatou que acha o freio traseiro da moto muito baixo e esse não foi um problema que eu achei com esse pedal. Outro ponto negativo da moto, ponto negativo não, né? Uma coisa que estragou na moto foi o guia da corrente. Eu acho que pelo nosso terreno ser de muita pedra, o guia pega com muita facilidade. Então não vou nem falar que esse foi um problema da moto, porque eu já quebrei vários outros guias na CRF, de outras motos que eu já andei,
porque é um acessório que pega com muita facilidade nas pedras e nos obstáculos que a gente passa. Outro ponto que eu tive problema foi o freio traseiro. Eu tomei um tombo que a moto caiu de cabeça para baixo e quando eu voltei ela ao normal, o freio tinha dado ar. E esse ar ficou no sistema por muito tempo. Eu sangrava o óleo do freio, o freio voltava e daí a pouco ele dava ar de novo, ficava 100% murcho e não pegava. Até que a gente esgotou todo o óleo do sistema, colocou o óleo novo e aí sim o problema foi resolvido. Eu acho que não é um problema crônico, mas como é um problema que eu passei e o intuito desse vídeo é mostrar para vocês tudo que eu gostei e tudo que eu tive problema com a moto, eu achei válido ressaltar. Mas uma coisa que eu achei interessante, eu vou pedir a câmera para aproximar e mostrar para vocês, ó, que a moto ainda está com a pastilha original. Apesar de estar nos finalmente com 1.511 km, a pastilha traseira e a dianteira também é original. A dianteira está até um pouco melhor. E outro ponto negativo que outras pessoas já tinham me falado é que o aro da moto é um pouco mais frágil. Eu vou pedir a câmera para aproximar aqui para mostrar para vocês que o aro dianteiro já deu um amassado. E esse amassado apareceu antes dos 800 km da moto. Eu achei muito cedo, mas como a minha CRF também tinha o aro dianteiro amassado, eu não acho que seja talvez o problema do aro, porque a região que a gente anda aqui é uma região com muitas pedras. Então eu acredito que como a gente anda também com uma libragem mais baixa para amortecer mais na trilha, isso pode acabar acontecendo. Então não julgo que seja um defeito da moto, que o aro dela seja frágil. Até porque o aro traseiro está 100%. Outra coisa que aconteceu comigo foi o cabo da embreagem arrebentar lá na trilha da Serra da Canastra, a trilha das 24 horas que eu falei anteriormente no vídeo. Bem no início da trilha eu senti a embreagem ficar pesada e quando eu vi, ela arrebentou. A sorte que um dos companheiros tinha um cabo reserva lá, a gente fez uma gambiarra, deu para eu fazer a trilha inteira sem preocupar. E uma coisa que eu achei interessante, que era uma crítica da moto, é que você não encontrava peça dela em lugar nenhum. E tudo que eu precisei, inclusive o cabo de aço, foi muito fácil encontrar. Outro ponto que me deu dor de cabeça também foi o parafuso original do banco. É um parafuso muito frágil e ele ficou emperrado na rosca dele que fica no tanque de plástico. Foi muito difícil tirar o parafuso original. O Pablo mecânico aí teve dor de cabeça para tirar, mas a gente conseguiu tirar sem danificar o tanque e substituímos por um parafuso aqui de melhor qualidade. E eu recomendo para você que tem essa moto, não substituiu esse parafuso ainda, substitua. E se você não quiser substituir, tire ele com frequência e lubrifique para que ele não fique emperrado. Segundo o meu amigo Pablo, isso já aconteceu em outras motos também. Eu tive um outro problema com essa moto também, que num tombo, ela bateu a lateral aqui, o protetor de radiador não fez a função dele. Inclusive, eu vou encomendar um protetor de radiador frontal, porque só esse traseiro e lateral aqui não aguenta pancada, tá? O radiador amassou e nele amassar, ele prensou a ventoinha da moto, que ficou rodando, fazendo muita força e acabou queimando. Eu não sei se a ventoinha é muito fraca ou se realmente ela não suportou esse esforço e outras ventoinhas também não suportariam. Mas o legal é que eu encontrei essa ventoinha num valor legal no Mercado Livre, menos de R$400. É a ventoinha que, segundo o Michael da iRace, é até melhor que a original. Então foi bem simples de resolver, chegou rapidão. O Pablo lá da Motofix deu uma moral, desamassou o radiador da moto e ficou 100%. E nesse tombo feio que amassou o radiador, rebentou com a ventoinha, a moto só deu um pequeno trincado aqui no plástico, que, como eu já falei anteriormente, são de extrema qualidade. Eu estava quase esquecendo de mencionar um outro problema que eu tive com a moto, que foi a carbonização das válvulas. Ela carbonizou a válvula e não armava
o YPVS, né, não armava o módulo, ela ficava até acusando um erro aqui no botão. E com isso o funcionamento da moto ficou péssimo. Eu até recomendo para você que tem uma MXF 250 TSX e não usa o módulo Elitron ou outros concorrentes, faça esse investimento porque o funcionamento da moto muda 100%. Eu ainda não corrigi esse problema, eu estou fazendo o acionamento do mecanismo manualmente, o que não é recomendado, mas em breve eu vou levar a moto lá para o iRace para corrigir esse problema e fazer uma revisão geral, porque eu acho que em 6 meses aí já deu para desgastar bastante e é aquilo que eu sempre falo, eu prefiro fazer uma manutenção preventiva do que uma manutenção corretiva. Então de 6 em 6 meses eu gosto de revisar a moto e já vou aproveitar também para fazer esse processo de descarbonização. Então eu acho que foi isso. A moto está mais do que aprovada, aguenta trilhas extremas. Se o piloto for bom, vai no hard, sobe morrão, porque o que eu falo sempre, o que manda é o piloto que está em cima da moto. A moto faz o que o piloto entrega. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse e não deixe de compartilhar esse vídeo com aqueles seus amigos ruins. Até o próximo vídeo. Valeu!